Queridos, graça e paz. Amém? Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Amen. God is good. All the time. All the time. All the time. Yes. Yes. Queridos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nós vamos ler no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 1. Nós vamos ler nesta manhã dos versículos 1 ao versículo 5. Eu não vou falar sobre dízimos e ofertas, não precisa ficar incomodado, nem ter medo. Eu quero falar nesta manhã sobre o amor de Deus. Obrigado, querido. Eu quero falar nesta manhã sobre o amor de Deus. E eu sei que nós estamos no mês do avivamento, da restauração do avivamento. E acreditem no que eu vou dizer aqui para vocês nesta manhã. Quando eu recebi a intimação do pastor Messias para estar pregando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu tentei preparar alguma coisa sobre avivamento, sobre restauração. Mas sabe aqueles dias que você ora e você lê e você pesquisa e você estuda e você prepara e você desfaz o que preparou? E um texto fica gravado no seu coração e fica martelando na sua consciência. Foi este texto de Malaquias capítulo 1 que nós vamos ler nesta manhã. E nós vamos falar nesta manhã sobre o amor de Deus em tempo de crise. Então nós vamos ler nesta manhã Malaquias capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5. E eu vou esperar você encontrar, porque Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Está lá, antes de Mateus, não tem como errar. Antes de Mateus tem aquelas páginas em branco. Aquelas páginas em branco não é que a sua Bíblia veio com defeito. Aquelas páginas em branco ou são para anotações, ou representam um período intertestamentário onde Deus ficou 400 anos em silêncio com o povo, né? E antes das páginas brancas você vai encontrar Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículos 1 ao 5, todos acharam? Diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês me perguntam: como é que nos amastes? O Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Quem diz amém? Amém. Vamos orar?
Senhor, que haja uma unção fresca do Teu Espírito Santo sobre nós, que esta fonte continue jorrando no coração da Tua igreja, à medida em que nós expomos a Tua palavra. Senhor, que as nossas opiniões e os nossos conceitos se curvem diante da autoridade da Tua palavra. Que a Tua palavra abrace os nossos corações nesta manhã, cure os enfermos, ressuscite aqueles que estão mortos, goteje alegria no coração daqueles que estão tristes. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Diga amém comigo. Um dia Jesus proferiu as seguintes palavras. Ele disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com essas palavras, Jesus estava encorajando os seus discípulos a não desanimarem diante das aflições da vida. E se existe uma coisa que é certa na vida, são as aflições. As aflições da vida vêm para todos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, de qualquer classe social ou intelectual. As aflições da vida não respeitam o seu degree, não respeitam a família de onde você foi criado ou de onde você vem, não respeitam a sua nacionalidade. As aflições da vida, elas vêm para todos, para todos. E Jesus tentou encorajar os seus discípulos com essas palavras, porque Jesus sabia que haveria um tempo na vida dos discípulos em que eles passariam por esse momento, ou esses momentos de aflição. A tendência de nós, seres humanos, é sempre desanimarmos quando as coisas não vão do jeito que nós planejamos. Todos concordam comigo? Não estou sozinho aqui nesta manhã. Quando as coisas não vão do jeito que nós planejamos, nossa tendência é desanimar, cair o semblante, ficar triste. Quando somos inseridos no cenário do sofrimento, da dor, da angústia, uma das coisas que quase sempre questionamos é o amor de Deus. E a grande pergunta que nós fazemos é: Deus realmente me ama? Quando nos é dado um filho doente, com problemas cerebrais, que nós temos que cuidar dele durante a vida toda, ou quando nos é dado um filho cego, ou um filho surdo, ou um filho mudo, ou quando alguém que nós amamos chega em casa com a notícia: vou morrer daqui a 3 meses, porque o médico descobriu que eu estou com câncer. Quando somos inseridos nesse contexto de dor e de sofrimento, quando nós perdemos o controle da vida, quando somos inseridos em uma situação que não podemos controlar, uma das grandes perguntas que nós fazemos é: será que Deus realmente me ama? No contexto teológico e filosófico, nós chamamos isso de teodiceia. A teodiceia, ela trata justamente do problema do mal no mundo. E ela tenta explicar como é que o mal pode coexistir quando existe um Deus que é bom, soberano e todo-poderoso. Como é que essas duas verdades, esses dois fatos, podem existir juntos?
porque nós não podemos negar a existência de Deus, mas também não podemos negar a existência do mal. Não podemos negar a soberania de Deus, e quando dizemos que Deus é soberano, nós dizemos que Deus ele tem todo o poder, e ele poderia aniquilar o mal de uma vez por todas. E a grande pergunta é, se Deus pode, por que não faz? Por que sofro? Por que Deus permite que eu sofra? Porque Deus permite que venha uma criança com deficiência ao mundo? Porque Deus permite que o meu casamento se dissolva? Por que Deus permite que eu seja acometido por uma enfermidade terminal? Se Ele é todo-poderoso e se Ele me ama, então por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? E eu não quero me deter na resposta a estas perguntas nesta manhã, mas o que eu quero mostrar nesta manhã é que Deus sempre nos amou, independente do cenário de dor e de sofrimento que nós fomos inseridos. Deus me disse que nesta manhã existem pessoas aqui que chegaram questionando o amor de Deus. E você vai sentar aí, você vai ouvir, e você vai descobrir que Deus nunca deixou de amar você. Talvez você não saia daqui nesta manhã com a resposta dos seus porquês. Isso aí você leva para o seu quarto de oração e você questiona a Deus. Mas você vai sair daqui nesta manhã com a certeza de que Deus nunca deixou de amá-lo em meio a este momento de dor. As profecias de Malaquias, elas foram proferidas em um tempo de profundo desânimo. Faziam cerca de 100 anos que os judeus tinham regressado do cativeiro. E Deus havia mandado o povo de Israel para o exílio por volta de 600 anos antes de Cristo, em razão da idolatria do povo e da falta de arrependimento. Para fazer isso, Deus havia usado um povo cruel, que dominava o mundo daquela época, os babilônios. E os babilônios invadiram a terra do povo de Deus e levaram cativos para a Mesopotâmia parte do povo, porque uma parte foi para o Egito. Muitos morreram nesta invasão. E uma outra parte foi levada cativa para as terras da Mesopotâmia, na Babilônia. Tempos depois, Deus trouxe o povo de Israel de volta à terra prometida. E esse período do regresso do povo está registrado nos livros de Esdras e Neemias. Porém, quando Deus trouxe o povo de volta, nem todos regressaram. Uma parte do povo continuou lá, na Babilônia, e apenas uma parte menor do povo voltou para a terra prometida, a terra de Jerusalém. Quando os judeus chegaram na terra, depois de 70 anos de cativeiro, eles encontraram um cenário catastrófico e desanimador. Porque a terra deles havia sido assolada, suas casas haviam sido queimadas, o templo de Salomão, o templo, já não existia mais. Tiveram que construir um outro templo, menor do que o templo de Salomão. A situação econômica do povo não era das mais favoráveis, e eles continuaram sendo subjugados, servindo a Deus debaixo da servidão de um outro povo. E a grande pergunta do povo nesse cenário controverso e caótico era: onde estão as promessas que Deus fez a nós?
Porque Deus falou através de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, que depois deste período de cativeiro, viria um tempo de glória e de refrigério sobre nossas vidas, mas até agora nós não vimos absolutamente nada disso acontecer. Com este cenário de desavença e de controvérsia, aconteceu o que acontece com todos nós. O povo desanimou. Os sacerdotes já não queriam mais prestar culto a Deus, porque estavam desanimados com esse Deus. Eu estou falando aqui para seres humanos. Eles estavam chateados com Deus. Já ficou chateado com Deus? Eu já fiquei chateado com Deus. E a primeira coisa que acontece quando você fica chateado com Deus é o quê? Não quero mais saber desse negócio de igreja, nem de culto, nem de Bíblia. Fiquei chateado com Deus. Os sacerdotes que levavam o povo à adoração já não queriam mais adorar a Deus por conta deste cenário adverso. A Bíblia diz que a esperança adiada, ela o quê? Ela enfraquece o coração, não é isso que a Bíblia diz? Onde estão as promessas de Deus? Onde estão as palavras que Deus proferiu através dos seus profetas? Onde estão o cumprimento dessas promessas? Onde está o templo glorioso? Onde está a glória de Israel? Onde está o cumprimento da promessa? Você já chegou nesse ponto de sua vida onde você questiona, como o povo questionou, e você diz: onde estão as promessas de Deus? Você já parou e se pegou questionando a veracidade das palavras de Deus? Eu estou falando para seres humanos. Não estou falando aqui para Superman, nem Superwoman. Eu estou falando para seres humanos, crentes de carne e osso. Era assim que o povo estava, desanimado, sem crer mais em Deus, sem crer nas suas promessas. E aí Deus levanta o profeta Malaquias para trazer uma palavra de repreensão e uma palavra de ânimo para o povo. Deus vai conversar com o povo, e eu acho lindo isso de Deus, porque Deus ele gasta tempo em dialogar com o povo. Deus poderia simplesmente ignorar o povo e deixar o povo com as suas dúvidas e com as suas murmurações e com os seus complaints, mas Deus decide dialogar com o povo. Deus levanta Malaquias para saber do povo o que é que está acontecendo, para dar uma oportunidade do povo se explicar, para dar uma oportunidade do povo dizer realmente o que é que eles estavam sentindo. E a mensagem que Malaquias traz ao povo é uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão. É tanto que o versículo 1 ele começa com a expressão peso da palavra do Senhor contra Israel. Não era uma palavra favorável, era uma palavra de repreensão. Deus estava chamando Israel à prestação de contas. Deus estava repreendendo o povo. Aquela palavra que Malaquias estava entregando ao povo era uma palavra de peso. Peso para quem falava e peso para quem ouvia. Deus estava puxando a orelha do seu povo. Deus estava disciplinando o povo através de sua palavra. Por isso que o texto começa com a expressão peso da palavra do Senhor pelo ministério de Malaquias. Agora vejam como é que Deus começa esta repreensão. O que é que diz aí o versículo 1, versículo 2? Diz o seguinte: eu vos amei. Observem que quem começa esse diálogo é Deus. Malaquias chega um dia lá na cidade, todo mundo triste, e Malaquias começa a dizer: eu vos amei. Eu vos amei, diz o Senhor. Deus começa o diálogo, Deus começa a conversa. E Deus começa a conversa dizendo: eu amei vocês. O verbo amar que é usado aqui no hebraico, ele traz a ideia de um amor que é contínuo, que não muda e que está presente tanto no passado como no presente como no futuro.
É como se Deus estivesse dizendo: eu amei vocês, eu amo vocês e eu sempre vou amar vocês. Este tempo verbal nós encontramos sendo pronunciado por Jesus em João capítulo 13, versículos 34, quando Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. É o mesmo verbo, é a mesma expressão. João 15, 12, Jesus diz novamente: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. É um amor contínuo, um amor que sempre está em ação, um amor que sempre está presente. Então Deus começa a repreensão dizendo ao povo: eu amo vocês. E não há dúvidas de que Deus amava aquele povo. Nunca houve. Esse amor de Deus pelo povo era algo assim, indescritível. Algo maravilhoso e sublime. As mulheres que estão aqui, deixa eu perguntar a vocês. Se você, não vou puxar a orelha de ninguém não. Imagine você no seu tempo de namoro. Já começou ruim, né? Imagine você no seu tempo de namoro, você conheceu o seu príncipe, e você planeja todo aquele momento romântico, você planeja a vida com aquela pessoa. E no dia do casamento, você chega para a pessoa e diz o seguinte: eu vou casar com você, mas eu sei que você vai me trair. Você vai trazer uma outra mulher e vai dormir com ela na nossa cama. Você vai dizer para outra mulher que ela é linda, que ela é a mulher da sua vida, mas mesmo assim eu vou casar com você. Quem aqui faria isso? Qual é a mulher corajosa que faria isso aqui? Quem faria isso? Né? Você que é homem, teria coragem de fazer isso? Conhecer uma pessoa, se apaixonar por ela, e no dia do casamento, na hora da confissão, né, dos vows, dizer para ela assim: olha, eu sei, nós estamos casando hoje, mas eu sei que você vai me trair. Você vai trazer outro homem para a nossa cama, você vai dormir com ele, você vai se apaixonar por ele, e você vai voltar para mim de novo, mas eu vou casar com você mesmo assim. Qual é o homem que faria isso aqui? Tem nenhum corajoso? Foi exatamente isso que Deus fez com o povo. Deus chamou o povo e Deus disse ao povo: eu vou trazer vocês para vocês serem o meu povo, mas eu sei que vocês vão se prostituir com outros deuses, vocês vão me esquecer, vocês vão quebrar as minhas leis e os meus mandamentos, vocês vão machucar o meu coração, vocês vão voltar para mim e eu vou aceitar vocês novamente. Essa história que eu contei é a nossa história. É o que nós fazemos com Deus praticamente todos os dias, quando quebramos os seus mandamentos e as suas leis e os seus estatutos, não obedecemos a Deus, não priorizamos a Deus, nos entregamos nos braços de outros deuses, como trabalho, como família e como qualquer outra coisa, e depois voltamos para Deus arrependido, como se nada tivesse acontecido, e Deus nos aceita por sua graça. Este é o amor de Deus. Deus disse: eu amei vocês. Aí essa declaração de Deus, quando Malaquias começou a pregar a mensagem, dizer: eu amei vocês, aí um judeu lá no meio da multidão levantou a mão assim, disse assim: ô profeta Malaquias, uma palavrinha. Olha o que ele diz aí no versículo de número 2. Mas vós dizeis: em que nos amastes? O profeta chegou dizendo assim: Deus sempre amou vocês. Aí um judeu lá no meio levantou a mão e disse assim: a palavra, que foi que o Senhor nos amou? Que amor é este que o Senhor diz que tem para conosco? O judeu
enraivado com a circunstância de Jerusalém, porque não tinha templo, porque não tinha dinheiro, porque passava fome, porque tudo estava adverso, com aquela raiva no coração, ele pergunta assim: que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor diz que tem? O Senhor não está vendo aqui não a situação do povo? Primeiro o Senhor deixou a gente cativo por 70 anos na Babilônia, trouxe a gente de volta, e agora a gente volta, a gente não tem casa, a gente não tem mais família, tudo foi derribado, tudo foi queimado, as promessas não se cumprem, os sacerdotes estão desanimados. Que amor é esse? É o questionamento do povo aqui no texto. Mas vós dizeis: em que nos amastes? É praticamente aquele sentimento confuso que gera na criança quando a gente disciplina e tenta explicar por que está disciplinando. Eu dou a Larissa um privilégio que eu não tive na minha infância. Eu sempre apanhei, todos os dias eu apanhava quase. Quando eu não apanhava, algo estava de errado com mamãe. Mas eu nunca tive o privilégio que alguns pais deram aos seus filhos, como o pastor Messias dava a Karine e Carol, de disciplinar e de sentar no colo e depois explicar por que é que bateu. Eu nunca tive isso. Às vezes eu nem sabia porque apanhava, eu só via a havaiana voando. E mamãe, quando batia em mim, batia por separação de sílaba. Eu não falei que você não fizesse. Cada sílaba era uma chinelada. Nunca tive essa explicação. Mas eu procuro dar a Larissa o que eu não tive na minha infância. Então, quando eu disciplino Larissa, ela é muito obediente, muito educada, muito obrigado. Mas, às vezes, ela desobedece. E aí eu bato. Disciplino, boto ela no quarto, ela fica chorando lá. Aos soluços, aos prantos, daqui a pouco eu entro no quarto. E quando ela me vê, eu percebo o olhar de vergonha, e eu sento ela no meu colo, e a primeira coisa que eu digo a ela é assim: você sabe que papai te ama? E eu percebo no olhar dela aquela confusão assim. Que amor é esse? O senhor acabou de me dar umas chineladas boas, e agora o senhor vem dizer que me ama. Que amor é esse? E eu procuro explicar para ela o amor que eu tenho por ela, que eu tive que discipliná-la, né? Como dizia a filósofa da minha mãe, né? Eu bato agora para a polícia não bater depois. Esse era o amor de mamãe, o amor filosófico de mamãe, bem poético. Mas eu olho no olhar de Larissa e eu vejo esse sentimento de confusão, porque que amor é esse que permite que eu sofra? Diz que me ama, mas permite que eu sofra. Não é assim que a gente se sente às vezes com Deus, quando Deus permite que a gente passe pelo vale do sofrimento? Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Eu senti isso esses dias, quando o meu filho Benjamin foi diagnosticado com aquela obstrução entre o seu rim e a uretra. E vocês não sabem como aquilo me abalou. E que amor é esse? Como é que Deus permite que uma criança tenha que passar por uma cirurgia, depois tem que passar por uma outra cirurgia, sendo a segunda cirurgia pior do que a primeira, que vai ter que abrir ele de canto a canto? Uma criança. E isso me abalou. E eu questionei muito a Deus. Vocês me viram cantando aqui: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Mas por dentro do meu coração eu cantava e questionava: que amor é esse? É essa a pergunta que o povo faz. Que amor é esse? Que amor é esse que permite que casais se divorciem, que permite que crianças defeituosas venham ao mundo, que permite que, às vezes, pessoas passem fome? Porque eu já passei fome nesse país, e crente. Então nós estamos falando de situações reais, naturais. Que amor é esse? Era essa a pergunta do povo aqui. O Senhor diz que nos ama,
Então eu pergunto ao Senhor de volta: em que nos amastes? Onde é que está o teu amor? Que tipo de amor é esse? Aí Deus responde ao povo. Aí Deus diz o seguinte assim, ó: não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E parece que a resposta de Deus não tem nada com nada. Porque eu estou sofrendo. Eu estou aqui sofrendo. Aí eu pergunto: Senhor, o Senhor me ama? Deus diz: eu te amo. Então que amor é esse? Aí Deus diz: não foi Esaú, irmão de Jacó? Foi. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. O que é que eu tenho a ver com Esaú e com Jacó que saber de mim? Eu aqui, eu? Que tipo de resposta é essa que o Senhor dá? Quer saber de mim, do meu, eu estou sofrendo. Esaú e Jacó que sofram, que acontece, eu não quero saber dele, quero saber de mim, eu aqui. Porque quando a gente sofre, a gente só enxerga a nós. A gente se torna, às vezes, até insensível para o sofrimento dos outros, porque o sofrimento se torna a estrela do nosso palco, a gente só se volta para nós. A gente quer que Deus fale conosco, que trate conosco, e aí Deus vem com essa resposta aqui. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Foi. Então, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então Deus diz: eu sempre amei vocês. Aí o povo pergunta: que amor é esse? Aí Deus responde: vocês lembram da história de vocês, da própria história de vocês? Lembram que antes de vocês serem chamados Israel, vocês tinham por pai um homem chamado Jacó? E o livro de Gênesis vai retratar essa história e vai dizer que Jacó, ele era filho de um homem chamado Isaque, que era neto de Abraão. E Isaque um dia se apaixonou por uma mulher chamada Rebeca. Rebeca, que significa menina cuja beleza se prende como um laço. Linda Rebeca, deveria ser, para ter um nome desse. Por que você está rindo? Casou com Rebeca. Dessa união de amor nasceram quantas crianças? 2 crianças. Essas crianças, elas eram gêmeas. Uma chamava-se Jacó e a outra chamava-se Esaú. Jacó, mais na frente, teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Então, o povo de Israel, na realidade, eles eram filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel, que compunham o povo de Israel, eram filhos deste homem chamado Jacó. Aí Deus diz: a prova de que eu amei vocês é que eu escolhi o pai de vocês. Paulo faz um comentário sobre este texto em Romanos, capítulo de número 9, versículos 10 a 16, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero que vocês acompanhem na sua Bíblia. Romanos, capítulo 9, versículos 10 ao 16. Isso aqui é o comentário de Paulo, não é o meu comentário, é o comentário de Paulo sobre a escolha de Deus entre Jacó e Esaú. Olha só, todos acharam? E mais ainda, os 2 filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca. Quem disse a Rebeca? O próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço,
E Deus disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Sagradas Escrituras, escolhi a Jacó, mas rejeitei a Esaú. O que vamos dizer então? É a pergunta de um outro judeu. Paulo está comentando, aí o judeu escuta, levanta a mão. O que é que vamos dizer então? Que Deus é injusto? Aí Paulo responde, de modo nenhum. E há uma exclamação aí, Paulo é veemente, de modo nenhum. Pois esse Deus, ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente de Deus que se compadece. Paulo está comentando justamente sobre esta escolha que Deus fez entre Jacó e Esaú. E Paulo vai dizer, os dois estavam dentro do ventre da mesma mãe, eram filhos do mesmo pai e não fizeram nada. Eles não fizeram nada para merecer a escolha de Deus, porque nem nascidos ainda eles eram. Concordam comigo? Não fizeram nada, não sacrificaram a Deus, não disseram que iam servir a Deus, não confessaram a Deus como o Deus de seu pai como seu Deus, não fizeram nada, mas Deus já havia dito, quando eles estavam dentro do ventre de sua mãe, que o menor governaria sobre o maior. Deus ali havia feito uma escolha entre Jacó e Esaú, e Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Aí quando o povo pergunta a Deus, que amor é esse? A resposta que Deus dá é justamente esta aqui. Deus diz, eu poderia ter escolhido a Esaú e aborrecido a Jacó. E se eu tivesse escolhido Esaú e aborrecido a Jacó, vocês não seriam meu povo. Mas pelo fato de que eu escolhi a Jacó e aborreci a Esaú, está aí a prova do meu grande amor para com vocês. Eu amo vocês porque eu escolhi vocês. E essa escolha não foi feita baseada na presciência de Deus, porque o texto diz que eles não fizeram nada. Deus não escolheu porque preveu, Deus escolheu porque Ele quis. Deus chamou porque Ele quis. Como dizia o salmista no Salmo 139, de modo terrível fui formado, e ele diz, e ainda antes que eu fosse gerado, quando eu era uma substância ainda informe, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Observem que o questionamento do povo ao amor de Deus estava baseado no que eles vivenciavam ali temporariamente. Estava baseado nas condições sociais que eles estavam vivenciando. Eu não tenho dinheiro, é um sinal que Deus não me ama. Eu não tenho um bom emprego, é um sinal que Deus não me ama. Meu casamento não vai bem, é um sinal que Deus não me ama. As coisas que eu planejo não acontecem, é um sinal que Deus não me ama. Era assim que o povo media o amor de Deus. E Deus chama a atenção do povo dizendo, não meçam o meu amor por aquilo que vocês têm ou por aquilo que vocês não têm. Não meçam o meu amor pelos planos que não foram concretizados. Não meçam o meu amor pela quantidade de dólar que você tem na conta. Meça o meu amor, porque eu escolhi você.
O evangelho que nos ensina a medir o amor de Deus por aquilo que nós conquistamos é o falso evangelho da prosperidade, que ensina que crente não adoece, que crente tem que sempre ser rico, mas não é isso que a Bíblia ensina. Eu te dou aqui uma lista de missionários, homens fiéis a Deus, que fazem a obra de Deus, que amam a Deus e que estão passando fome agora no campo missionário. Se o evangelho da prosperidade fosse verdade, então Paulo era o homem mais amaldiçoado de todos. Porque quando Paulo conta um pouquinho da sua história, ele diz: eu sofri naufrágios, fui perseguido, levei açoites, passei fome, fiz jejum. E o mesmo Paulo que sofreu tanto, ele escreve, ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí ele relata: será a altura, será a profundidade, serão os anjos, serão os demônios, serão as tribulações. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Paulo não questionava a veracidade do amor de Deus, por que nós questionamos? Simplesmente porque as coisas não vão como nós planejamos. Ou porque as promessas de Deus estão se tardando em se cumprir? O fato das promessas estarem tardando-se em se cumprir não anula a veracidade da promessa. É simplesmente que o tempo não chegou ainda. Não é uma questão de veracidade, é uma questão de impaciência sua. Não é uma questão de veracidade, se Deus falou ou não falou, se foi Deus ou não. A questão aqui é a sua paciência. Você não tem paciência para esperar. Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, do seu tempo, da sua forma. E Deus não faz as coisas do nosso jeito, nem do nosso tempo, nem da nossa forma. Quando Deus promete, Ele faz no tempo dEle, do jeito dEle e da forma dEle. E Ele faz de uma forma que o seu nome seja glorificado, para que quando aconteça, a glória não seja nossa, mas a glória seja de Deus. Então, às vezes, Deus promete, mas o cenário ainda não está preparado para Deus entrar. Deus é aquele ator principal do filme. Deus é aquele ator que entra e que rouba a cena, que tira o suspiro de quem assiste. Deus é aquele ator que recebe o aplauso, que faz você levantar a cadeira quando ele entra e você diz: meu Deus, que cena! Esse é Deus, é o ator. Enquanto a cena não estiver preparada para Deus entrar, Deus não entra, querido. Enquanto o cenário não estiver montado para que a glória seja de Deus, para que o aplauso seja de Deus, para que a honra seja de Deus, Deus não entra, você atua sozinho. Mas quando o cenário ficar difícil, quando a coisa ficar impossível, quando a dor ficar insuportável, é um sinal de que Deus está a ponto de entrar em cena. E quando Deus entra em cena, Ele entra para atuar e Ele atua bem. Deus atua bem. Então, se não aconteceu ainda, é porque não é a hora de Deus entrar. Vá atuando no cenário da sua vida, vá atuando. Mas não queira apressar Deus, porque se Deus entrar agora, a glória não será tão grande como se Ele entrar depois. Vocês lembram da história de Lázaro? Amigo de Jesus. Amigo, eu estou falando de um amigo de Jesus. Chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, Lázaro, teu amigo, está doente. Jesus, expulsando demônio, curando como estava, ficou.
Lázaro morreu. Aí chegaram para Jesus e disseram assim, ó, Lázaro bateu as botas já. Jesus demorou ainda 2 dias para chegar lá. Quando chegou lá, estava aquele alvoroço em Betânia. Sabe como é que é velório, né? Não leva, porque levou. Aquele choro, aquela dor de velório. Eu sei muito bem como é velório. Eu cresci vendo gente morrendo. Mamãe dirigente de ciclo de oração em Piedade há 13 anos. Vocês precisam conhecer minha mãe. Eu vou trazê-la aqui um dia, vocês vão ver. A nora falando, não. Então, mamãe conhecia muita gente e assim, quando as pessoas estavam doentes lá em Recife, que mamãe ia orar por elas, no outro dia a pessoa estava doente, no outro dia ela morria. Então eu era criança e eu cresci vendo o enterro. Eu era criança e botavam aquele caixão na sala das casas, né? Tiravam todos os móveis e estava lá aquele caixão, aquele corpo todo coberto de flor, com 2 capuchos de algodão aqui. Às vezes um pouquinho de sangue em um, às vezes o olho meio aberto assim. E eu tinha que dormir à noite e não podia chorar porque eu ia dormir à noite. Jesus chegou em Betânia, estava esse cenário de dor. Morreu Lázaro. Aí uma irmã chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, olha, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar, porque quando a gente está num ambiente de dor, a gente não consegue entender direito aquilo que é dito, não é isso? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse assim, onde é que vocês enterraram o morto? Vem cá que eu vou te mostrar. Levaram Jesus até o túmulo. Estava uma pedra enorme cobrindo o túmulo. E do lado de fora diziam, já cheira mal. Se do lado de fora, com aquela pedra imensa, e o corpo lá dentro do túmulo cheirava mal, imagina lá dentro como é que não estava. 4 dias de morto. 4. Pastor Aurélio, que trabalha na área de saúde, sabe que depois de 4 dias... os órgãos já começaram a estourar por dentro. Essa beleza todinha que você tem aí por fora, sabe? Essa Mary Kay que você passa, esses botox, tudo isso, depois de 4 dias, vale nada. Depois de 4 dias, essas horas de academia que você coloca aí para ficar marombado, não vale nada. 4 dias depois, o rico e o pobre cheiram mal do mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Aí Jesus disse, já cheira mal. Disseram, já cheira mal. Aí Jesus disse, tira a pedra. O que eu quero mostrar para vocês é que Cristo poderia estar lá quando Lázaro estava ainda doente. Mas uma é a glória do milagre quando o homem está doente. Outra é a glória do milagre quando o homem está morto e 4 dias morto. Então, quando disseram a Jesus, Lázaro está enfermo, Jesus poderia ter se apressado e ter ido lá e curar a Lázaro e ele receberia a glória. Mas não receberia a mesma glória que ele recebeu quando ele foi lá e tirou um homem que já faziam 4 dias que estava morto. Eu quero que você entenda que o tempo de Deus, ele é perfeito para a sua glória. E Deus é o único que pode fazer as coisas para a sua glória. Porque eu e você vivemos em um mundo, temos o quê? 8 bilhões? 8 bilhões. Contando com os filhos de Davi, do pastor Davi? 8 bilhões.
8 bilhões de pessoas aqui no mundo. 8 bilhões de pessoas. Como eu e você. Então, se eu canto bem, no meio desses 8 bilhões de pessoas, tem que ter alguém que canta melhor do que eu. Concorda comigo? Se você pinta bem, tem um pintor que é melhor do que você. Se você fala bem, se você se veste bem, se você é rico, tem alguém que é mais rico do que você. Porque nós fomos inseridos em um ambiente onde sempre existe alguém que faz melhor do que nós, que tem mais do que nós. Então, para nós é loucura nos gloriarmos. Porque sempre existe alguém que é melhor do que nós, que faz algo melhor do que nós. Então, por que eu vou me gloriar? Porque eu canto, se existe alguém que canta melhor do que eu. Por que me gloriar se eu pinto, se existe alguém que pinta melhor do que eu? Mas com Deus não. Deus ele está inserido em um ambiente onde não existe ninguém que seja como Ele é. Deus abre porta, mas ninguém abre porta melhor do que Deus. Deus fecha a porta e ninguém fecha a porta melhor do que Deus. Deus cura e ninguém cura melhor do que Deus. Deus fala e ninguém fala melhor do que Deus. Deus consola e ninguém consola melhor do que Deus. Então tudo que Deus faz, Ele faz para se gloriar, porque Ele pode. Não há ninguém que esteja comparado a Ele no nível dele. Houve um que disse, eu subirei e serei como Deus, e já não está mais lá, já desceu de lá. Deus não abre mão da sua glória e não dá a sua glória a ninguém. Então eu quero que você, nesse ambiente de sofrimento, de dor, sem entender o que está acontecendo, que você não perca o foco no amor de Deus, nem de suas promessas. Suas promessas se cumprirão na sua vida. No tempo certo, quando for propício para que a glória seja de Deus, Deus entrará em cena na sua vida e cumprirá cada palavra que Ele falou ao seu respeito. Vocês lembram de Mefibosete? Mefibosete, o menino aleijado dos seus pés. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Então ele era legalmente o herdeiro do trono de Israel. Porque em uma batalha morreram tanto o seu pai quanto o seu avô. Só que Mefibosete, quando tinha 5 anos de idade, a sua terra foi invadida por um povo estranho. E a ama que cuidava de Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, pegou ele nos braços e saiu correndo e tropeçou, caiu, derrubou o menino e ele ficou aleijado de ambos os pés. E por ficar aleijado de ambos os pés e por circunstâncias da vida, Mefibosete foi parar em uma cidade chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. Já imaginou o que se passava na cabeça de Mefibosete? As perguntas. Porque uma coisa é você nascer paralítico. Outra coisa, depois de 5 anos já, ele já sabia o que era correr, já sabia o que era andar. Depois de 5 anos, ele ficar paralítico, aleijado de ambos os pés. As perguntas que Mefibosete não fazia na cama do seu quarto à noite. Eu deveria estar no palácio por direito, porque eu sou neto do rei e eu estou em Lodebar aleijado. Que amor é esse? Anos se passaram, Mefibosete cresceu, teve um filho. Já era um homem adulto. Era cuidado por um outro homem de sua casa que tinha que trocar ele, dar banho nele. Até que um dia Davi assumiu o trono de Israel. E nada acontece por coincidência, tudo acontece por um propósito de Deus. Um dia Davi, andando no palácio, disse assim: existe alguém
da casa de Jonatas, que ainda vive, para que eu lhe mostre beneficência e graça? De todas as casas de Israel, não me venha dizer que foi coincidência Davi perguntar pela casa de Jonatas. Aí alguém disse assim: existe um filho de Jonatas, meu rei, não era baiano, mas era meu rei, chamado Mefibosete, e ele está em Lodebar. Davi disse: mande chamá-lo. Agora imagine o coração de Mefibosete quando chega na cidade de Lodebar, onde nem grama nascia, as carruagens do rei. Só que tinha um problema. As carruagens chegaram, mas Mefibosete era aleijado. Mefibosete não podia entrar nas carruagens. Ele teve que ser ajudado para entrar nas carruagens do rei, para chegar no palácio do rei, mas ele chegou no palácio do rei. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que a circunstância pode ser adversa, como era com Mefibosete, como era com Lázaro. Talvez você esteja aleijado de ambos os pés, na terra do esquecimento, questionando o amor de Deus, questionando as promessas de Deus. Mas vai chegar o dia em que Deus vai tocar no coração do rei e ele vai perguntar a alguém: existe ainda alguém da casa? Para que eu faça beneficência a ele. Deus, ele vai criar os meios e as circunstâncias para que você chegue ao palácio, para que você viva o propósito que Deus criou você para viver. Deus, ele cumpre com os seus planos e os seus propósitos. Ainda que você comece bem e dê um nó no meio, que às vezes a gente começa bem e no meio o negócio fica meio assim, né? A gente começa bem empolgado e no meio as coisas desandam. Mas se Deus chamou você e Ele tem um propósito na sua vida, há um ditado lá fora que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. É mentira. Eu conheço um carpinteiro de Nazaré que ele endireita o pau que nasce torto. Ele endireita, ele aplana, ele lixa, ele dá um polimento, mas você chega onde Deus quer que você chegue. Deus traz você. Quem tem chamado de Deus vive diferente, tem uma marca diferente sobre ele. Deus traz você, mas eu não quero vir, você vem. Porque quem chamou você não foi Genésio, foi Jesus. Jesus, o soberano do universo. E a palavra de Jesus, ela é prego batido de ponta virada. Deus disse e acontece. Você vem de cara feia, você vem, ou vem sorrindo, ou vem de cara feia, ou vem querendo, ou vem não querendo, mas quando Deus chama, Ele traz. Quando Deus escreve uma história, Ele cumpre com a história que Ele escreveu. Ainda que você venha sem os dois olhos, como foi Sansão. Porque Deus levantou Sansão para destruir os filisteus. Deus deu força a Sansão. Sansão fez coisas maravilhosas no poder de Deus. Embaraçou-se no meio. Perdeu os dois olhos, mas no final de sua história, o texto diz que Sansão matou mais na sua morte do que quando ele estava com vida. O propósito de Deus sempre se cumpre. Fique de pé comigo nesta manhã. Não questione o amor de Deus, porque as coisas estão indo de uma forma diferente como você planejou. A prova de que Deus te ama está no fato de que Ele te escolheu e de que você está aqui hoje. Tenha paciência e espere o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você nesta manhã. Senhor, eu te louvo pela tua palavra.
que nos consola, que nos guia, que nos dá conforto, que nos dá alento. E eu peço nesta manhã, Senhor, que esta palavra fique no coração dos meus irmãos. Que aquele que chegou aqui questionando o teu amor saia com a convicção de que ele é amado por ti, Senhor. E de que a maior prova do teu amor para conosco está no perdão de nossos pecados, na eleição, na tua escolha soberana sobre cada um de nós. Não nos deixa, Senhor, medir o teu amor por aquilo que temos ou por aquilo que não temos, porque todas essas coisas são banais e passageiras, não têm valor algum. Nos ajuda a enxergar a profundidade e a grandeza do teu amor para conosco, pelo fato de que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Sobre aqueles que chegaram aqui, Senhor, desanimados, questionando o cumprimento de tuas promessas, que o Senhor lhes dê nesta manhã, Senhor, o refrigério e a certeza de que elas se cumprirão no teu tempo, para que o teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Messias. Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. É lindo. É lindo quando a gente escuta uma linda palavra. Você ainda tem dúvida que Deus te ama? Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua nos amando. Mesmo a gente sendo falho, Ele continua nos amando. Não é verdade? Que Deus abençoe cada dia a vida do pastor Tiago, com essa simplicidade linda, transmitindo esta linda palavra. Amém?